E aí, galera, voltei. Agora na sequência, pô, um papo super engrandecedor com o Guilherme Galhardo, meu amigo Cap. Eu comecei a live falando, o cara, toda vez que tá junto com ele tá ensinando. E mais uma vez não foi diferente. Do início ao fim, o cara dando aula, ensinando e só acrescentando positivamente nas nossas vidas. Galera, vamos chamar agora meu amigo Demétrio. Fala, Demétrio, pede pra participar aí. Demétrio, será que vai estar tomando cerveja na live? Quem acha que sim, quem acha que não? Olha o cara! Porra, lindão! E aí, Saudade de Marcelão? você, cara! Saudade demais, pô. Tá dando pra me ouvir bem aí? Pô, minha mãe tá na live, pega leve. A mãe tá aí? Aí, ó. Pô, então agora eu vou começar. Então agora eu vou começar a falar, então, hein? Já que eu não consegui ir pro Mato Grosso ainda, eu vou começar a falar aqui, então. Meu irmão, primeiramente, muito Porque, né, obrigado por ter aceitado o convite. Você é um cara. Você é diferente, cara. Você é diferente. Por que você é diferente? Você imagina. é um cara dos mais zoeiras que eu já conheci na vida. Você é muito zoeira, mano. Você é o primeiro a chegar na festa, o último a ir embora, vai embora mais louco que todo mundo. No dia seguinte, lógico, passou a ressaca, né? Com a idade, a ressaca vai pegando mais firme na gente. Mas sarou a É ressaca, Demétrio é um cirurgião excepcional. O cara uma máquina. muito competente, pode sempre solta alguma coisa na mão dele, ele dá conta e entrega o resultado. Então, cara, eu te admiro demais. Você concilia as duas coisas muito bem. Eu preciso aprender mais com você, caralho. Imagina, pô. É a idade, Marcelo, é que eu tô mais velho, né? Aí, ó. Ó, o Toreto já colocou aí, a idade, 70 anos. O Ô, cara não perdoa, né, meu? lindão, parada é o seguinte. Eu que agradeço aí pelo convite, viu? Galera, para quem não conhece essa peça rara, o Demetrio é um cara que se formou na USP Pirassununga. Ele fez uma residência em cirurgia na USP Capital. E não achando bom, foi fazer residência em cirurgia na Unesp em Jaboticabal. Então o cara não quer parar de estudar, Em mano. Jabuta. Você não vai pro mundão ganhar dinheiro mais não? Você vai ficar só estudando? Eu parei de estudar agora, né? Parei. Agora eu tô no, agora eu tô no mundão aqui, tô na Selva de Pedra, né? Tô em São Paulo. E aí, agora eu vou tentar ganhar dinheiro, né? Tentar não, quem tenta não consegue. Você vai ganhar, cacete. É, isso aí. Não, mas tá dando certo, tá dando certo. Lógico que dá. Funcionando. Meu irmão, o intuito Mas parar de estudar não dá não, Marcelão. jamais, né? Parar de estudar não dá não. Não, é modo de dizer é pra te zoar mesmo, porque eu sei que daqui pra frente, quando eu parar de falar, só você que vai me zoar. Meu irmão, a parada é o É, seguinte, já deixei bem claro, a minha intenção aqui na internet é chamar a atenção da galera. Eu fico postando foto ali da cirurgia, do dia a dia, mostrando como é a vida do cirurgião volante, que é o que eu faço, mas isso é só para chamar a atenção. Eu quero passar a mensagem para a galera que quer seguir o que a gente já faz, mostrar que como eu fiz, como eu faço, mostrar que não é fácil, que é sim. ralado e me colocar à disposição da galera. E você é um cara que eu considero de sucesso, por isso que eu fiz questão de te convidar para fazer parte disso. Então eu quero que você me conte como que foi quando você entrou na VET, como que você despertou para a área da cirurgia, ou você também entrou na VET para mexer com grandes animais, qual que é? Bom, vamos lá, né? A história com animais aí, ela começou cedo para mim, né? Sempre bicho é um animal, né? Não, mas brincadeiras à parte, eu sempre gostei muito de bicho, né? Desde muito pequeno.
e quando eu tinha por volta aí de uns 15 anos, faz tempo já, eu comecei a trabalhar como tosador de cachorro. Olha só. Não sei se você sabe dessa aí. Agora, E aí eu comecei a trabalhar com estética, né? Então eu aprendi sozinho, cara. Deixava, sozinho. deixava os poodles assim, mantinhando para as madame e treinando, né, e tal. Então, fui, foi a primeira oportunidade que me apareceu, assim, para começar a trabalhar com o que eu gostava, né? E aí, nisso, eu trabalhava como tosador dentro de clínicas veterinárias. E aí, eu já via como funcionava a rotina, né, dos veterinários. Então, quando tinha cirurgia, eu entrava para ver. Quando eles estavam atendendo, eu dava uma olhada e tal. Então, desde os 15 anos de idade, eu já meio que sabia que eu queria fazer veterinária, né? Só que, assim, a parte de cirurgia em si, né, clínica médica, cirúrgica, a veterinária ela é muito, né, muito ampla. Então, eu não tinha certeza ainda se era clínica médica, se era clínica cirúrgica. E aí eu falei, bom, eu sei que é veterinária, vamos ver como é que faz para entrar nesse trem aí, né? E aí, para mim, não tinha outra opção que não passar numa universidade pública. Tinha que ser pública porque tinha dinheiro, não. Aí, corri atrás, fiz cursinho e tal, passei, né? Passei em 4 universidades, passei na USP, passei na Unesp, passei na Universidade Federal de Viçosa e passei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aí fica aquela, puta, e agora? Vai para onde, né? Aí eu conversei com muita gente, aí todo mundo, ah, não, pô, USP é USP, tipo, até as pessoas da Unesp falavam isso e tal, mas eu acho que elas talvez não sabiam muito como é que funcionava, talvez. Aí acabou que não foi só isso que me levou a estudar na USP, tá? Então, que fique claro. Porque, assim, quando eu entrei na graduação, eu entrei na USP em Pirassununga e eu fui primeira turma. Inclusive, eu tive a opção, né, de ir para a USP em São Paulo, mas eu não quis, porque quando eu fui fazer minha matrícula na USP em Pirassununga, eu me apaixonei pelo lugar. Lá é um campus muito bonito. Então, assim que eu entrei, eu falei, você já sabe quando você entra no lugar, já vai se imaginando no lugar, assim, você fala, lá é uma fazenda, né, experimental. Pra você ter uma ideia, o campus lá ele é maior que a cidade, praticamente. É enorme. É o maior campus da USP em extensão. E aí eu adorei o lugar, falei, bom, vou ficar aqui. E aí outro ponto, né, que me levou a também ficar em Pirassununga foi a questão de programas de inclusão social. E eu vou tocar nesse ponto aí, porque às vezes tem muita gente aí que precisa, Por né? favor. E aí eu vou comentar também depois a questão da residência em si. Então, eu era uma pessoa que precisava, né, dos programas de inclusão e tal, e a USP, ela é uma mãe, literalmente, é a melhor universidade que tem para te manter dentro da universidade. Então, assim, você tem moradia, você tem alimentação, transporte, bolsa, tudo. Então, só consegui me formar por conta disso. Por exemplo, o Unesp é um pouco mais burocrático, eles têm também, mas é diferente. As federais, né, têm um recurso mais reduzido e tal. Então, isso também acabou sendo um fator, assim, muito importante para eu acabar ficando na USP em Pirassununga. Beleza, aí cheguei em Pirassununga, tal, já sabia, né, aí tava na veterinária e agora é aquela história, né, saber o que fazer, né. E eu, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria pequenos animais, não sabia a área ainda, mas sabia que queria pequenos. Era um curso novo, aí não sei se tem alguém aí de faculdade de curso novo, mas assim, puta, aí o hospital não tá pronto, aí contratar professor, enfim, uma história longa, né, muitas frustrações, mas muitas coisas boas, mas o ponto é que não importa aonde você está, você vai pegar o que é bom e joga fora o que é ruim, ponto. Né? Porque as pessoas, eu via que a maioria das pessoas, elas se apegam às coisas ruins, elas ficam com aquilo, mas porque não tem, porque não tem, porque não tem, porque não tem. Falo, tá, mas e o que tem? Você faz o que com o que tem? Né? Você tem que pegar o que tem e aproveitar. Né? Então, por exemplo, como lá era uma faculdade nova e
não tinha tanta oportunidade para fazer estágio em hospital, como tem nas faculdades que já, né, já estão aí consolidadas, cara, eu ia a campo operar vaca, operar cavalo, o que tinha eu ia. Chegava nas aulas de grandes animais, o que tinha eu ia, sabe? Então, assim, eu lembro que quando eu estava nas aulas de clínica cirúrgica de equinos, pô, eu auxiliei numas, sei lá, pelo menos umas 5 cólicas. Quase me enfiava inteiro dentro do cavalo, assim, era um negócio estranho, né? Você enfia o braço inteiro dentro do bicho, assim, para mexer nas alças e tal. Então, assim, e o que eu falo para todo mundo é, eu gosto de operar, não importa o quê. Né? Se alguém falar, se opera o cavalo, eu falo assim, eu não sei operar cavalo, mas se eu souber operar, eu vou operar porque eu gosto de operar. Então, comigo não tem muito disso, só que a gente tem que focar, né? E a parte de cirurgia, o que é mais, o que é melhor é em pequenos. Então, eu falei, bom, então eu percebi aí, quando eu fui fazendo, né, as disciplinas e tal, que eu gostava mais de cirurgia, que talvez eu tinha mais habilidade para isso, mas eu gosto muito de clínica médica também. Pra você ter uma ideia, eu gosto de dermato, cara. Eu gosto de dermato. Só que eu parei de estudar um Eu pouco, falando que né? o cara é estranho. E, então, todo mundo fala isso. Aqui, ó, para não falar que eu tô mentindo, ó, para não falar que eu tô mentindo, aqui, ó, medicina externa, tá aqui. Enfim, aí eu falei, bom, preciso focar nesse negócio de cirurgia e tal. Eu sempre fiz durante a graduação, né, porque a gente está falando aqui nessa questão, né, de uma possibilidade de sucesso, né, como Isso. profissional, como que a gente faz e tal. Então, assim, quando eu estava na graduação, eu não tive essa oportunidade, por exemplo, de fazer monitoria em cirurgia, fazer monitoria, enfim, nas disciplinas específicas. Não tinha isso para mim, né? Então, por exemplo, iniciação científica com isso também não tinha, sabe? Então eu falei, puta, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar choramingando e não vai ter? Aí eu fiz minha iniciação científica, né, com o professor Eide, né? O professor Eide Fukumasa, ele trabalha com biologia molecular aplicada ao câncer, trabalha com oncologia, só que laboratório, né? Aí ele falou, ó, tem uns projetos aqui, se você se interessar, tal. Aí eu comecei a trabalhar com célula tumoral de pulmão, de camundongo, e colocando uns extratos de guaraná para ver se elas inibiam o crescimento celular, e inibe e tal. Foi um negócio legal, só que assim, ali eu percebi que laboratório, não, Não. não, esse negócio não era para mim, não. E aí ele falou exatamente isso. Pô, professor, mas eu não sei se eu curto isso, eu acho que eu gosto mais de, né, de ficar com os bichos. Tá? Eu falei, não, mas você não sabe ainda. Vamos ver qual é que é, né? Experimenta, vai que você gosta. Eu falei, não, é verdade, né? Eu estava no segundo ano, falei, vamos ver qual é que é isso aí. Daí eu fiz minha iniciação científica com isso, né? Com isso eu acabei estudando, né, não bastante, mas estudei um pouco, né, a parte de oncologia, biologia molecular e tal. E eu falei, cara, esse negócio molecular é difícil demais para mim. É muito difícil. E era engraçado que, assim, na porta do laboratório dele tinha uma curva de Gauss, cara. E aí ele tava escrito assim, da porta para frente só entra quem é 5% na frente da curva de Gauss. Aí eu falei assim, eu entendo por que é isso. Né? Quem trabalha com biologia molecular, cara, tem que ser 5% mesmo na curva de Gauss lá. E aí eu fiz isso, né? Fiz minha iniciação científica com biologia molecular aplicada ao câncer. Aí depois ele teve um projeto de extensão também com a parte relacionada à oncologia, um projeto de extensão universitária com trabalho de tumor mamários em cadelas. Aí eu fiz esse projeto de extensão também. Aí na sequência, na verdade eu fiz esse primeiro iniciação científica depois. E aí depois disso eu entrei num projeto de extensão, num projeto chamado Projeto Carroceiro. Trabalhava com cavalo, né? E aí eu achava muito legal, cara. Então, todo sabadão, uma vez por mês, a gente atendia 30, 40 cavalos na faculdade e tal. Então, assim, tudo isso foi agregando para mim, né? Então, iniciação científica, projeto de extensão, tudo isso gerou trabalho, tudo isso gerou apresentação em simpósio, tudo isso, inclusive o projeto Carroceiro, isso foi muito legal, isso foi uma coisa que a gente não esperava. Existe um simpósio na USP, né, que é o Simpósio de Cultura e Extensão. E aí abrange 3 grandes áreas: ciências biológicas e da saúde, ciências exatas e as humanidades. E aí você tem os prêmios de melhores projetos, né, dessas grandes áreas. E a gente ganhou.
E aí a professora falou, ó, você vai apresentar o trabalho e tal, monta aí do jeito que você acha legal, e eu fiz um trabalho focado, né? Eu fiz todo um levantamento, ó, o Gustavo Morandini entrou aí, ó, esse bicho é de grandes, trabalha com cavalo, trabalhei com ele na iniciação científica dele com cavalo, ele fazia parte do projeto carroceiro também, e esse trabalho gerou um prêmio, né? Eu ganhei uma premiação, né, de melhor trabalho dentro da grande área de ciências biológicas da saúde da USP. Então, assim, competindo, né, com medicina, com odonto. Os caras tinham uns trabalhos, assim, muito foda. Aí eu falei assim, meu, nunca que a gente vai ganhar, sabe? Eles faziam uns trabalhos muito legais, né? E aí a gente ganhou, porque o enfoque que a gente deu no trabalho foi assim, pô, a gente ajuda famílias que Sim. precisam do cavalo para viver, né? E aí a gente acabou ganhando, então isso gerou um prêmio para nós, né? Então isso daí agrega também no currículo, né? Pensando assim, o cara, como que eu tenho que fazer? Por que eu estou falando tudo isso? Porque foi tudo que eu fiz que me ajudou depois, né? Com certeza isso me ajudou para passar nas residências, né? Eu fiz duas. Então, aí aquela coisa de pontuação de currículo, é lógico que é importante lembrar que o ideal é prova. Você tem que ir bem na prova. A nota maior é prova, o resto é assim, é um ponto dali, né? E aí, assim, quando você não tem oportunidade de fazer, porque isso acontecia muito também. Muita gente fala, porque na minha faculdade não tem nada com pequenos, eu não fiz. Pô, faz com galinha, faz com búfalo, faz com o que for, faz, né? Faça. Porque eu lembro bem dos editais que, assim, por exemplo, a iniciação científica vale um ponto. Aí esse um ponto é se você fez na área. Se você não fez na área, é meio ponto. Pô, mas é meio ponto. É meio ponto. E aí quando vocês falam assim, mas o que é meio ponto? A Gislane, que foi MR Pars de Jabuticabal, para quem não sabe, a minha nota, eu competi com ela a residência do MEC, né? E aí todo mundo falou para mim, ó, essa menina é mini gênio e tal, e ela é mesmo. Né? A menina ela é fora da curva no sentido de estudar, né? Ela é muito inteligente, ela é a pessoa que eu acho que mais estudo que eu conheço, assim, né? Acho que é ela e o Paulo Tertuliano. E aí, a diferença de nota foi um centésimo, foi 0,01 para eu entrar. E aí, assim, às vezes foi isso, sei lá, foi meio ponto do projeto carroceiro que eu fiz. Não sei o que foi. Porque a nota, quando sai a nota final, eles jogam a nota final. Isso. Então, assim, a nota de prova foi. Eu tirei 8, ela tirou 8,1. E aí o que me fez passar na frente dela foi currículo, porque a nota de entrevista é 10 para todo mundo, para não ter aquele viés, né, de que teve preferência de um e de outro, né? Então, hoje em dia, inclusive, para quem não sabe, isso daí está meio que não está rolando mais. Eles meio que dão nota máxima para todo mundo em entrevista para não ter essa coisa de, porque ele deu preferência para o aluno dele e Sim. tal, né? Para não ficar aquela Mas coisa muito bom você comentar subjetiva. esse 0,01 aí de diferença de você para Gislane. Muito bom, André. Né? Mas foi assim, foi isso mesmo, cara. Eu lembro até isso, porque eu falei assim, caramba, meu, já pensou se ela faz um recurso e aumenta e eu não passo? Meu irmão, mas Eu fiquei. quando que você estava na graduação que você foi prestar para cirurgia? O que aconteceu? O que você decidiu? Que você fez tanto Não, estágio? O que foi destravar para cirurgia? então, aí o que eu fiz? Eu fiz estágios extracurriculares. Aí eu peguei e fui fazer estágio extracurricular em locais que tinham rotina. Certo. E aí eu fiz nem cirurgia. E aí eu vi que eu gostava mais dessa área e tal. E aí eu fui tentando, assim, dentro do possível, para minha realidade, né? Tentando focar em cirurgia. Então eu tentei fazer iniciação científica com a parte de cirurgia, com treinamento em cadáver e tal, mas aí cheguei a escrever projeto, tudo, mas aí teve um rolo lá e não deu certo. Isso já estava no quarto ano, acho que, da graduação. Eu já tinha feito 2 projetos de extensão, uma iniciação científica, e estava tentando uma segunda iniciação científica. Mas aí acabou que não deu certo e tal. Então, e aí eu nunca parei, desde o meu primeiro ano de graduação até eu me formar, todas as férias que eu tive, eu fazia estágio ou estava em algum projeto. Eu nunca tive férias ao longo dos 5 anos. Sabe, eu só via a galera postando as fotos na Europa,
né, na praia, e eu tava lá, meu, na labuta. Mas Isso faz aí, parte. isso aí. E então, aí eu fui indo para essa parte de cirurgia e tal. Aí quando eu fui prestar, essa outra coisa que eu vou falar também, talvez sirva para muitas pessoas, né? Quando eu fui prestar a prova, né, quando eu fui fazer meu estágio curricular, diferente, né, do que o Guilherme comentou aí, o Kevin comentou que o Botucatu são 9 meses. No geral, nas outras faculdades são 3, 4 meses de estágio curricular. Então, eu não tinha também como fazer em muitos Certo. lugares, né? E aí eu fiz em poucos lugares, na verdade acabei fazendo na USP de São Paulo e fiz também na Embi Morumbi. Falei, vou fazer uma particular, vou fazer na USP e tal, por conta de questões pessoais também. E aí, nas Unesp, eu ia fazer em Botucatu, inclusive, só que aí a Botucatu, acho que me deu estágio, acho que foi em dezembro, eu acho, não lembro. E caía, sei lá, tinha duas, três provas de residência em dezembro. Então, eu ia ter que sair do estágio vários dias para prestar a prova de residência. Aí fica aquela coisa, puta, eu vou ter que pedir para sair, aí você vai se queimar, porque você tá, né? Sabe aquela coisa? Aí você fica especulando, É. porque a galera fala umas coisas, aí você fica especulando, eu falei, bom, então acho que eu vou cancelar para não me queimar, sabe aquela coisa? E aí eu sempre ouvia que as Unesp eram muito bairristas, né? Que só passava aluno deles, que só passava quem fazia estágio lá e tal. E aí muita gente falava isso, inclusive pessoas de Botucatu que eu conhecia, né? Eu conhecia mais pessoas de Botucatu, Jaboticabal eu não conhecia ninguém. E de Araçatuba também não, eu conhecia a galera de Botucatu. E aí eu falei, puta, eu vou prestar o Unesp, sendo que um monte de gente já falou que os caras só passam aluno deles, né? E eu fiquei com aquele receio, que você vai gastar o dinheiro de inscrição, transporte, lugar para ficar e tal, para no final das contas você não passar por conta disso, né? Então acabei que eu nem prestei o Unesp. E aí eu prestei a USP, prestei a Universidade Federal de Viçosa e prestei a Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG. Só E três. aí a primeira que eu Só as três. não fiz 3, porque não dava não. Cada um era num canto, batia a prova muito próxima, tudo muito caro, né? Então não deu para fazer mais, mas daria para E por que fazer. que você escolheu essas três? Mas antes de responder, galera, clique nesse aviãozinho e manda para aquele seu amigo que deveria estar aqui ouvindo o que a gente está falando. Às vezes vai despertar alguma coisa neles. Diz aí, por que que você escolheu essas três? Então, aí, essa galera que não está vendo, né, essa pergunta que você está me fazendo, seria importante, né, que eu tivesse essa conversa que a gente está tendo agora lá atrás, né? Então, tudo isso que o Cap falou, puto, porque eu entrei na República, eu via tal, não sei o quê, eu não tive isso. Eu estava numa primeira turma de curso novo, não tinha residência, não tinha as coisas, entendeu? Então aí você vai conversando com as pessoas, assim, pô, lá na Federal de Viçosa, é um curso muito bom, papapá, o pessoal falava bem, mas eu também não cheguei a conhecer. Falei, bom, vou ver qual é que é, porque as pessoas falavam bem. Eu conheci uma pessoa que estudou lá, que fez residência e tal, falava muito bem do programa. Na UFMG a mesma coisa, e na USP eu conheci um pouco a rotina, né, que eu fiz estágios lá. E na Unesp, infelizmente, eu acabei que eu não fiz estágio durante extracurricular e nem no obrigatório. Então, assim, a escolha, para mim, ela foi meio, assim, não baseada em nada, praticamente. Foi, assim, de coisas que as pessoas falavam, sabe? Então, isso que foi foda, né? E aí, isso acontece com muita gente, né? Porque muita gente tem... Pô, quando a gente estava em Jabuticabal, Marcelão, o que tinha de estagiário que estava no obrigatório, eu falava, nossa, cara, eu nem sabia de nada disso. Aí a hora que o cara via a gente lá fazendo negócio, o cara tinha aquela coisa, puta, eu quero estar aí, ele via que já estava tarde demais para muita coisa. E isso aconteceu comigo em vários aspectos. Isso aconteceu comigo em várias coisas. Mas apesar de ter tido esse déficit assim de informação, porque para mim faltou sim muita informação. Muitas pessoas como você, como o Cap, como Paulo Tertuliano, várias pessoas que falavam assim, ó, cara, faz isso aqui, ó. Faz dessa forma, faz nesse lugar, por causa disso, disso e disso. Não era tão concreto assim, né?
E aí, beleza, aí deu certo, passei na residência na USP São Paulo, eu conhecia lá o programa, lá eu sabia que o programa era um programa multidisciplinar, um programa que você roda em todas as áreas, um programa que, infelizmente, o residente, assim, ele não opera tanto, opera muito pouco, mas você vê muita cirurgia, né? Então, como o Cap comentou também, isso é uma coisa importante, que, assim, a gente aprende cirurgia não só fazendo, a gente aprende vendo também. Inclusive, eu gosto muito de ver as pessoas operarem. Sempre alguém falou, vou fazer tal cirurgia, quer ver? Eu falo, nossa, vamos ver, sabe? Eu fico lá com a mão para trás, assim, só olhando, sabe? Depois de Eu hoje, eu acho acho isso que não vão muito. deixar eu assistir mais cirurgia. E aí, eu gosto e tal, só que agora vamos para pegada. Cirurgia é mão na massa. É. É muita teoria e mão na massa, certo? Então, assim, é você estudar muito a técnica, treinar no cadáver e depois você ir lá com alguém mais experiente para te ensinar uma primeira, uma segunda vez e depois você vê se você consegue tocar, né? Aí o Cap até comentou que ele no primeiro mês ele fez uma cirurgia de coluna. Quando eu estava no terceiro mês em Jabuticabal, mandei um slot na Princesa, Eu tava junto com Labrador, você. tetraparesia. Você tava nessa? Tá, verdade. Tava eu, você e o Rulha, eu Exatamente. acho. E aí a gente falou, bom, vamos lá, né? E eu só tinha treinado em cadáver, tinha estudado a técnica pra caramba, sei lá quantos cadáveres eu abri pra fazer isso aí. E aí outra coisa que vocês comentaram também, que aí eu vou comentar também, é aquela questão de assim, da confiança, né? Da pessoa deixar você fazer e não sei o que e tal. Então, quando eu pegava um caso, o que eu fazia? Eu ia lá no necrotério, abria o cadáver, fazia o treinamento, eu filmava, E tirava mandava o foto professor. e mandava pro professor. Falava, ó, professor, tá aqui, é isso, assim, assim, assado. O papai falou assim, ó, é isso aí, tá certinho, né? Então, pega alguém que já tem mais experiência para entrar com você para te auxiliar, para você fazer e tal. E isso pô, foi fundamental, né? No meu R1, todo final de semana eu tava treinando com a Gislane e com o Paraíba, né? Com o David. Ele foi um cara que ele Ajudou chegou lá demais. também. Até hoje. Me ensinou muito. O cara sabe muito e me ensinou muito, eu devo muito a ele. Né? E ele era um cara que, assim, pô, imagina, sábado e domingo em Jaboticabal, 70 graus, dentro de uma sala com um cadáver. E a gente fazia isso quase todo final de semana. Só que, assim, isso daí ajudou, assim, não sei nem o que falar, né? Hoje eu sinto muita falta de treinar, porque eu não estou treinando mais. Né? Então, eu estou trabalhando hoje em São Paulo, né? E aí, é assim, chama, na hora eu vou, tem que dar conta, né? Mas assim, tudo que eu treinei, tudo que eu aprendi com você, com o Dimitri, Larissa, o Gabriel, a Gislane, todos os professores, Paraíba, Jorgito, Estela, enfim, uma infinidade de pessoas, que eu não sei se você lembra, mas era uma pessoa que eu sempre chamava alguém para entrar comigo em cirurgia. E aí, por que que eu fazia isso? Uma coisa é porque eu falo isso abertamente, que assim, eu tenho medo de operar. Até hoje. Toda cirurgia eu entro com aquele frio, você fala, nossa, será que eu vou dar conta e tal? E de repente eu terminei a cirurgia, deu tudo certo, sabe? Eu falo, nossa, deu certo, sabe? E a gente sabe fazer, a gente estuda, a gente treina. Só que eu gostava de entrar com as pessoas porque eu gostava de pegar o pulo do gato delas. É o que não está no livro. Né? Livro é fácil, né, meu? Livro tá aqui, Marcelão. Livro, a gente tem um monte de livro, tá embaixo do computador. Só que, cara, é mão, é jeito, é destreza, é a dificuldade que o cara teve, que ele Sim, fala, ó, sim. o livro fala assim. Aí, uma coisa importante, né? A maioria das pessoas estudam pela fóssil, né? Quantas fotos de cirurgia tem na fóssil? Só tem esquema, meu. Sim. Traqueostomia permanente. Você vai suturar o lúmen na. Meu, só no livro, Só. né? Para Então, começar, tem muita para coisa que pega. passar na residência, tá ótimo. Não precisa mais que aquilo. Mas o pós, entrou na residência e já tem que buscar outra literatura. Ah, sim, sim, com certeza. Não, isso sim. Porque é o que vai cair, né, meu? Sim, sim. Eu acho que, assim,
você estudar, eu acho que o livro da Fosson é aquele que é enxugado e tem tudo, né? Então, para uma prova de residência, ele é um livro bom para você Ótimo, não estudar, precisa mais. né? Sim, exato. Mas aí depois, meu, aí você tem que dar uma aprofundada, Sim, né? Não dá para ficar, não. Mas eu estudo até hoje por ela, né? eu É um livro também. que é assim, pra uma leitura dinâmica mais rápida, ele é muito bom, Ô, Demetrio, né? Ele mas é me um, conta aí, cara, se você não tivesse passado na residência, o que que você ia fazer da vida? putz, cara, é a mesma ideia Você ia do prestar de CAP, meu. novo, Sim, até passar. até passar, passar. Eu ia trabalhar e ia prestar até passar, sempre, né? Ó, a Gabi tá E, perguntando ali qual o nome e do assim, livro. Livro de cirurgia da Teresa Fossum. Teresa Fosso, esse aqui, ó, da nossa colega Teresa Fosso. Esse aqui tá velho, já tá na quinta edição, esse é terceira, tá Eu desatualizado. tenho uma foto com ela no meu feed. Eu vi, eu vi. Meu irmão, e Mas aí? assim, Por que Marcelo, você foi para a segunda residência? O que aconteceu? cara, porque assim, quando eu fiz eu fiz a primeira residência e infelizmente assim, eu não tinha segurança para me oferecer como cirurgião. Certo. Eu vi muita cirurgia, né? Acompanhei, auxiliei muita cirurgia de tudo que é tipo que você possa imaginar, né? Na USP fazia muita cirurgia, né? Cirurgia de tecidos moles, cirurgia, parte de traumatologia, né? Com o professor Cássio, né? Aí lá tava o Thales, o Gabriel Diamante, o Paulo Tertuliano, a Fernanda, a Is, meu, o pessoal, assim, manda muito bem, então. E quando eu estava lá, eu tentava sugar o máximo que eu podia. Inclusive, quando eu estava nesses serviços, que eu comecei a aprender a parte de neuro, né? Principalmente com o Paulo, né? E com o Gabriel, né? Que eles vieram da UEL, né? Com a professora Mônica, então eles tinham mais o viés de neuro. E aí eu fui aprendendo com os caras e tal. Só que assim, lá, eles que operavam. A gente entrava em tudo, TPLO, osteossíntese, cirurgia de coluna, estabilização, todas aquelas coisas que o Paulo costuma comentar, né, nas palestras dele, eu acompanhei bastante isso aí lá. Né? Eu cheguei a ver tudo. O serviço lá era muito bom, o professor Castro trabalhava com fluoroscópio, o material excelente, usava simples, colibri, o caramba. Então, assim, você consegue ver muita coisa e tal, mas é aquela coisa, né? A hora que você tá com o bisturi na mão, meu irmão, Você é o responsável por aquilo, titular daquilo. a história Muda. muda completamente, Total. né? Como diz o professor Gustavo, não passa nem o terceiro olho, né? Trava, né? Meu irmão, E aí, enfim, aí, feito isso, cara, eu não tinha segurança, comecei a trabalhar em São Paulo. Assim que eu saí da residência, eu tive várias oportunidades de emprego em grandes hospitais aqui. Eu saí já da residência empregado, né? Os residentes da USP, eles são absorvidos muito rápido aqui nos hospitais, mas acaba sendo assim, para intensivismo, clínica médica e tal, não para cirurgia. E aí eu comecei a trabalhar e tal, porque eu preciso trabalhar, né? E todo mundo, né? Aí eu falei, não, cara, eu tô fugindo do meu objetivo. Vou largar esse trem aqui. Ah, pô, mas você tá trabalhando num lugar legal, você tá ganhando bem, né? Eu tava dentro da perspectiva da medicina veterinária no Brasil, eu tava assim, trabalhando menos do que a maioria e ganhando mais do que a maioria, né? Então, só que eu falei, tá, mas não é, desculpa a palavra, né? Mas não é o dinheiro que me dá tesão aí, né? Então eu quero, né? Lógico que a gente gosta muito do uhum. dinheiro, né? Só que eu falei, não, eu tô fugindo do foco e tal. Aí eu comecei a conversar muito com o Paulo Tertuliano. Sempre conversei muito com ele. Falei, pô, Paulão, cara, tá nessa pegada, tô pensando em fazer uma coisa, não sei se eu faço um mestrado, não sei se eu pago uma especialização, né? Amanhã o pessoal vai conversar, né, sobre isso. E aí eu fiquei naquela, né? Falei, não sei se eu pago, não sei o que que eu faço e tal. Ele falou, meu, por que você não vai para Jabuticabal, né? O Paulo, ele em toda palestra, quem já viu sabe, né? Ele sempre fala, cara, eu não troco nada do que eu fiz pela minha resenha de Jabuticabal. Se eu fosse falar o que que... Ele sempre falava isso, né? Aí ele falava muito isso, falava muito isso.
Aí eu falei, puta, eu não sei nem se dá para prestar outra residência. Aí eu fui buscar saber, né? Então, já vai outra dica para vocês. Vocês podem fazer mais de uma residência, tá? O que que muda? A primeira residência que eu fiz foi um programa de aprimoramento profissional, o antigo PAP, que foi extinto, que foi a bolsa que você tinha, certo? Que era Certo. financiada pela Secretaria Estadual da Isso. Saúde. Foi extinto, não tem mais, acabou. O governador ferrou a gente. Então agora você tem menos vagas, então a concorrência da residência vai ser maior, porque agora as vagas elas são oferecidas pelo MEC ou empresas que vão pagar. Né? Então tem empresas, sei lá, a Gener, a Royal Canin, a Rios, não sei, eles estão lá, eles financiam as bolsas, né? E são bolsas de valor menor, mas assim, gente, valor de bolsa não importa. Você está lá para aprender, sabe? Se você tem Isso. condições, todo pau, entendeu? Esquece aí. Aí a pessoa fala, ah, mas tá, ó, a minha bolsa de aprimoramento em São Paulo é de R$ 930. É isso que eu ganho em São Paulo. Imagina você vivendo em São Paulo com R$ 930. Eu dei meus pulos. Não passei fome, saía para tomar meu goró, fazia minhas coisas, entendeu? É perrengue? É, mas dá certo, porque o seu foco não é. O seu foco é estudar, o seu foco é se formar um bom veterinário, não é ganhar dinheiro. O dinheiro vai vir depois da residência, ou depois do que você vai fazer aí. E aí, então, uma vez que eu fiz um programa de aprimoramento, eu pude fazer um programa da residência do MEC, porque o edital é diferente. Quem financiava era outro órgão, né? Um foi o Ministério da Educação, o outro foi a Secretaria do Estado de São Paulo. Só que na residência do MEC, você também pode fazer até 2 residências. Só que tem que ser em áreas diferentes. Então, por exemplo, você faz anestesia e cirurgia? Pode, você pode fazer, né? E aí eu vi que o pessoal perguntou, eu anotei aqui, né? Quantos anos, né, após de formado, você pode prestar residência? Vai depender do tipo de bolsa. Se é um programa de aprimoramento, que é uma empresa que está bancando, tal, eles vão colocar um limite, sei lá, até 2 anos de formado, alguma coisa assim. Porque é um programa de aprimoramento profissional, não é uma residência. Que apesar de, na prática, ser a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, tá? Isso é importante. Ah, porque eu quero ser residente. Não, você tem que estar dentro do hospital. Não importa o nome que vão dar para você lá dentro. O que importa é o que você vai aprender lá dentro. Então, só que o MEC, a residência médica, não pode ter idade mínima, idade máxima para você prestar. Se alguém aí pode até me corrigir, mas o que acontece? Um médico, ele se formou, trabalhou, falou, não, eu não quero mais clínica geral, não quero mais a plantão, eu quero fazer residência. Ele já está formado, sei lá quantos anos. Ele pode fazer uma residência, depois de 10 anos de formado, para ele ser um especialista. E se ele quiser fazer uma segunda, uma terceira residência, ele pode também. E a residência do MEC, ela tem esse perfil. Então, a tendência é que as vagas de residência MEC não tenham mais limite de idade, limite de tempo de formado. Você possa fazer sempre que você quiser. Porque essa é a ideia de uma residência médica. É uma especialização, porque, teoricamente, quando você faz uma residência, se no Brasil houvesse a questão de você prestar uma prova de um colégio, né, para você ser diplomado, como é nos Estados Unidos, aí você, então, seria especialista, que é o que acontece, né, nos Estados Unidos e na medicina. O cara faz uma residência anestésica, sei lá, cirurgia. Aí ele faz uma prova, né, e aí ele então está apto a fazer aquilo. Mas isso não acontece com a gente, então não vamos focar Sim. nisso. Mas vocês podem fazer mais de uma residência, tá? Para quem não sabe, né? Eu fiz 2. Mas vocês têm que pensar que o programa tem que ser diferente, o edital vai ser diferente, quem financia a bolsa talvez seja diferente. Beleza? Essa é uma coisa importante aí para Meu irmão, vocês. como que você se preparou para essas provas? Quando você escolheu que era aquelas 3 que você ia prestar, como você se preparou? Foi loucura, porque assim, quando eu estava, a primeira vez que eu prestei, eu conversei com pessoas dos lugares e tentei pegar material com elas. Então eu tinha um amigo meu que ele formou em Viçosa, peguei tudo que ele tinha de Viçosa e estudei. Aí da UFMG eu consegui, eu acho que a UFMG, se não me falha, eu acho que tem prova disponível na internet. E da USP de São Paulo eu tinha muito colega aqui,
né? Então eu pegava as aulas deles, estudava pelas aulas deles, mas eu também estudava por livro, né? Porque como o conteúdo é muito extenso, eu tentei... eu gosto de estudar por livro, eu prefiro estudar por livro. Mas às vezes é aquela história, né? Você está no estágio curricular obrigatório, eu não sei o quê. Eu não fui uma pessoa assim que me programei como a maioria faz, talvez. Assim, desde o meu primeiro, segundo ano eu já comecei a focar nisso e tal. Por que que isso não aconteceu comigo? Porque eu não tinha essa informação, né? Eu não tinha essas informações. Eu estava numa faculdade de primeira turma, né? Então não fui tão direcionado. Então eu tive que estudar meio que na pauleira. E na Unesp, quando eu decidi de fato prestar uma segunda prova, faltava assim 3 meses para a prova. Eu tinha 3 meses para estudar. E aí eu falei, meu, puta, tem muita coisa para estudar e tal. E aí foi a mesma coisa. Tentei correr atrás de material da Unesp, vi quem eram os professores, sabia que, pô, é ortopedia, neuro, cirurgia oncológica reconstrutiva. Eu falei, eu vou estudar isso aqui. E aí também o professor Laus ainda estava lá, né? Apesar de ele não estar mais ativo, mas, bom, eu falei, vai cair oftalmo também. E acabou que o oftalmo não caiu, né? Caiu praticamente cirurgia oncológica reconstrutiva, cirurgia geral, orto e neuro. E aí eu estudava, esses 3 meses, eu estudei assim, umas 12 horas por dia. Assim. Fiquei estudando muito, lendo tudo que eu podia. Então eu peguei aula, peguei livro, peguei artigo, peguei, cara, resumo que eu tinha. Então eu tentei estudar o máximo que eu pude, porque eu tive pouco tempo, porque eu realmente falei assim, não, puta, eu vou prestar. Vamos ver o que acontece. Se eu passar é porque é para ir, né? Então eu falei, se depende de mim, eu vou dar o meu melhor. E aí eu estudei assim. Então, eu não, por exemplo, eu não peguei. Acho que você estudou pela Fosso, né? Acho que você leu a Fosso, né? De cabo a Eu rabo aí, não li, eu foi? li. Eu li e Eu falei, cara, uma coisa que eu senti, Demetrio, é que assim, antes de ler um livro de capa a capa, eu faço analogia que meu conhecimento era uma estrada esburacada. E quando você lê tudo, parece que passam aham, alisando aquela estrada. sim, exatamente. É porque você leu de tudo um pouco, né? Tipo, você não deixou passar nada, você leu alguma coisa. Eu fiz isso, só que de uma forma mais resumida, com aulas, né? Mas eu estudei de tudo. Tudo que você possa imaginar, eu estudei também. E aí uma coisa importante, né? Porque eu já tinha tido uma residência e tal, que, meu, eu fui de um zero, como se eu não soubesse nada. Falei, não, vou estudar porque, meu, prova é Sim. prova e o que a gente sabe na prática é diferente do que uma prova, né? Então, eu estudei bastante, cara. E aí, nossa, graças a Deus deu certo. Meu irmão, agora quando você já estava na residência, que conselho que você deixa para a galera que pensa em trilhar esse caminho? Como você aproveitou da melhor forma? O que você faria a mais? O que você conta? Cara, eu acho que eu tentei aproveitar Jabuticabal, tanto a USP quanto Jabuticabal, na verdade. Na verdade, todos os lugares que eu passo, assim, eu tento aproveitar ao máximo. Mas pensando aqui em Jabuticabal, né, que foi que determinou mais, né, o que eu gosto, né, de fazer, cara, eu tentei fazer de tudo lá. Você lembra, né? Eu não deixava passar um lipoma, entendeu? De lipoma a coluna eu fiz. Então, cirurgia reconstrutiva, osteossíntese, tudo eu fiz, né? E aí o que eu falo para as pessoas é isso: você está numa residência, mas assim, tira tudo desse lugar, mas tira tudo mesmo, né? Porque a gente nunca sabe qual é a primeira porta que vai abrir para você. Exemplo prático, vida real, né? Cheguei aqui em São Paulo, terminei a residência, falei, vou para São Paulo, vamos ver o que acontece, né? No meio da pandemia. Aí eu falei, puta, né? Como é que vai ser isso? Aí, falei, bom, vamos com calma e paciência, né? E vamos ver o que vai acontecer. Então, eu cheguei aqui, tive que voltar a dar uns plantões, porque não apareceu de cara a cirurgia. E aí, assim, mas como é que você se vira com plantão? Pô, eu fiz uma residência de clínica médica cirúrgica. Chegou o olho ferrado, eu sei resolver. Chegou pele, eu sei resolver. Chegou, eu sei resolver. Assim, lógico, dentro das limitações, mas eu me viro bem.
tudo um pouco, né? Tem 10 mil horas de treinamento em serviço ao todo, pensando nas duas residências, né? Então, eu tive orientação de pessoas muito boas, né? Então, eu consigo me virar. E aí, aí comecei, aí o Thales e o Gabriel Diamante, né, que eles inclusive abriram um centro de ortopedia em Campinas, excelente, na Orto Suporte, aí eles me chamaram para trabalhar com eles aqui em São Paulo, né, para fazer atendimento da parte de ortopedia e neuro. E aí, puta, ajudou muito, né, tô trabalhando, né, com eles, inclusive amanhã eu vou para Campinas fazer uma TPLO com eles. E aí eu comecei a fazer isso, dar uns plantões, aí o pessoal liga, pô, você pode vir aqui fazer um atendimento, neuro, orto, não sei o que e tal. Aí comecei a fazendo isso, e aí depois surgiu a oportunidade, né? O professor Bruno me mandou uma mensagem, falou, Demetrio, tudo bem? Como é que você tá? Cara, tem um amigo meu de residência, colega de residência do Parça do Bruno. Ele tá precisando de um cirurgião lá no Pet Care, só que é para tecidos moles, você tem interesse? Eu falei, claro que eu tenho interesse, né? Aí ele pegou na mesma hora, né, o Fabiano Braz, né, que conversou comigo, já fui bater um papo com ele, pum. Aí ele me colocou na equipe dele de cirurgia de tecidos moles do Pet Care, né? E aí é o que eu falo, porque eu só gosto de neuro, só gosto disso, só gosto daquilo. Qual a oportunidade que aparece? Entendeu? Então, só que assim, você dá conta? Eu tô dando conta, espero continuar dando conta, eu tento dar o meu melhor, eu tento ser impecável nas minhas cirurgias, né? Até agora, de todas que eu fiz, não deu problema, né? E é só assim, fígado, baço rompido, vesícula biliar rompida, é só cirurgia que não é muito fácil de fazer às vezes, né? Só que por que que eu tô conseguindo, né, ajudar a equipe nisso? Porque quando eu estava em Jabuticabal, eu não deixei passar nada. Eu aprendi com todo mundo, eu entrei em cirurgia com todo mundo, eu fiz tudo que era tipo de cirurgia que aquele lugar podia, né, me ajudar. Então, assim, e também teve os cursos, né? Eu fiz o aperfeiçoamento lá de cirurgia oncológica reconstrutiva, fiz o curso de neuro, que inclusive o CAP deu um módulo, né, de lombosacro. Então, eu tentei fazer tudo que eu pude, cara, e treinar. Então, para a galera, quando estiver na residência, dá o sangue e tenta fazer de tudo, porque nem sempre você vai conseguir, sabe, ir só para ortopedia, só para neuro. Até porque, para a gente, infelizmente, na veterinária, até você ter essa condição de chegar só caso desse para você, pô, você vai deixar de operar tecidos moles porque você deixou de. Porque você não tinha interesse na residência, sabe? Sei lá, eu acho que o meu maior conselho é esse: você está na residência, você tem a oportunidade de operar tudo e aprender com pessoas muito boas, aprenda de tudo com essas pessoas, porque quando a gente sai, você vai com medo, mas, cara, é aquela história, né? Se tiver medo, vai com medo. Então, Exatamente. e dá certo, cara, e dá certo. Tá dando certo. Sim. Ó, respondendo algumas as perguntas da galera, onde que fez esse curso? Na Unesp Jaboticabal. Vocês entram no site da FUNEP, FUNEP, funep.com.br. É quem organiza os cursos da Unesp Jaboticabal. Responde essa aí, Demetrio. Residências. Como selecionar a segunda? O que avaliar? Depende do que você quer de sua vida, Bom, né? eu acho que exatamente. Assim, primeiro, por que que você vai fazer uma segunda residência? Né? Se você está fazendo uma segunda residência, é porque de repente a primeira não te proporcionou o que você quer. Né? Não é que não é nada perdido, tá? Você vai aprender em todo canto e tal, mas se você está buscando uma segunda residência ou uma terceira residência, é porque as outras não deram o que você estava buscando. Então você vai ter que pensar o que, que você quer, né? Tanto é que eu só prestei Jabuticabal. Eu falei, se eu não passar em Jabuticabal, eu vou voltar a trabalhar e vou ver para onde é que vai. Se eu passar em Jabuticabal, é porque é para Jabuticabal. Então, eu só prestei só mais uma prova. Eu foquei na Unesp Jabuticabal. E aí, por conta disso, porque assim, né, eu conversei com uma pessoa que é referência no Brasil, né, em traumatologia, em neurocirurgia, que é o Paulo Tertuliano. É uma pessoa que sabe muito e que era muito honesta. Falava assim, Demetrio, cara, faz isso aqui e tal, não sei o que. E assim, realmente foi assim,
Foi a melhor coisa que eu fiz mesmo, Sim, né? Então, e é isso. Você tem que pensar no qual é o seu objetivo e ver se aquele lugar que você está prestando ele vai oferecer o que você está buscando. E eu estava com interesse em quê? Coluna. Ah, você quer coluna é jabuticabal. Já, todo mundo já fala assim, você quer coluna ortopedia, jabuticabal, é jabuticabal, é jabuticabal. Eu falei, bom, então eu vou para essa jabuticabal aí, ver qual é que é. E ver o que sim, acontece, né? sim. Então, é mais ou menos isso, né? Essa pergunta sobre fazer cursos antes da residência, eu gosto de responder essa, que é assim, eu cheguei a fazer curso teórico e prático antes da residência. Só que eu recomendo cursos práticos que você faça durante a residência. Porque você vai aprender no curso, vai chegar na residência e vai praticar. Você vai pôr a mão na massa. E geralmente o curso prático é mais caro. Então, se você não está na residência ainda, você vai fazer um curso prático, você vai gastar mais dinheiro e não vai aplicar aquilo. Então, acho que para entrar na prova é teoria mesmo, teoria. Teoria e currículo, né? Ó, alguém falou aí, ó, na prova de residência não pode ter entrevista. Pode e tem, tá? O que não pode, não é que não pode, é que hoje em dia, antes tinha nota de entrevista. A primeira prova que eu fiz na USP, a primeira residência que eu passei, tinha nota de entrevista. Eu também. Agora, agora você já não tem mais isso. Agora eles dão, ou não tem, assim, você tem a entrevista, você tem o bate-papo lá com o professor, tal, né, com os professores, mas ou eles vão dar nota máxima para todo mundo, ou não vai ter nota, né, para não ter essa coisa de, passou o aluno, passou, enfim, o pupilo e Sim. tal. Mas tem. Só que aí uma coisa que foi comentada até ontem, né, que eu estava fazendo um bate-papo desse com o Paulo também, lá com o pessoal do Instituto Federal de Mozambique, é, Estados Unidos não tem prova, é indicação, é carta de recomendação, Sim. né? Meu irmão, a gente está É aquela caminhando para o coisa, final e eu quero te perguntar um negócio. Qual a pergunta aí. sua próxima ambição? O que que você quer galgar aí? Você está acordando todo dia cedo para ir atrás do quê? Cara, meio pink cérebro, né? Dominar o mundo, né? Cara, eu acho que meu objetivo assim é tentar ter alguma coisa minha, né? Eu acho legal assim a gente trabalhar para as pessoas, trabalhar como cirurgião volante. Mas eu acho que eu tenho vontade, né, Marcelão, da gente ter o nosso hospital, né? Instituto. Nosso centro de referência aí, de tudo que é tipo de cirurgia, de coluna principalmente, mas eu acho que é mais ou menos isso, né, cara? Eu acho que tem muito chão para mim ainda, né? Ser um bom cirurgião. Eu estou bem no comecinho, né? A minha carreira ela é pequena ainda, né? Não tem nem 3 anos de cirurgia mesmo. Mas a ideia é assim, me aprimorar ao máximo, tentar fazer cirurgias complexas e tentar oferecer o melhor para o paciente num centro de excelência. Então a gente vê muito, né, isso, que a gente chega nos lugares para operar, que você fala, putz, né? Você faz tanta coisa, você estuda tanta coisa, e você chega às vezes né, num lugar e tal, mas assim, enfim, toca o pau, vamos que vamos. Mas a ideia é isso, né? A gente tentar conquistar, né, um espaço nosso aí e tentar oferecer o melhor que a gente tem de medicina veterinária no mundo aí para os pacientes. E eu acho que é isso que desculpa a palavra de novo, é o tesão, cara. O dinheiro vai vir depois, mas assim, acho que o que eu mais quero é isso, sabe? Sim. Eu entrar num lugar e, sabe, que eu não tenho vontade de sair, porque quando eu entro no centro cirúrgico é isso, cara. Eu gosto de entrar, eu não gosto de sair. É isso aí. Meu irmão, prazer imenso te receber aqui. Vamos fazer um print agora. Eu esqueci de fazer com o cap, mas com Putz, certeza, será que vai dar certo, com Marcelo? certeza alguém fez um print e vou postar no meu feed os nossos prints. Mandem perguntas lá que eu vou fazer questão de responder. O Demetrio também vai responder perguntas que vocês mandarem. Vou pedir pro Cap fazer a mesma coisa. E, e é isso aí, gente. Tira print também, compartilha se isso fez sentido para vocês. 51 pessoas até agora.
Pô, muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Meu irmão, Aí, vamos... Marcelão, vamos combinar de operar junto aí. Pô, fechou. Fechou. Vou Vamos pra, demais. vou pra Jabuticabal lá no meio. Manda o print. Já mandei. Isso aí, isso aí. Tua. Galera, valeu, muito obrigado. O que precisar, estou à Isso disposição aí, o aí. Cap já falou aqui que tá junto, vai responder as perguntas lá também. Não vai sair ninguém com dúvida daqui. Estou à disposição e Isso aí. amanhã, dois amigos nossos, dois cirurgiões, referências no Senado Nacional também. São dois cirurgiões que trilharam o caminho na cirurgia sem residência. Então é isso aí. Vamos conhecer o outro lado dessa história também, galera. Os caras são bons pra caramba, hein? Exatamente, exatamente. Pra mandar bala. Galera, um forte abraço e até amanhã. Até mais, Marcelão. Valeu! Valeu.